Olá, pessoal. Eu trouxe aqui a vocês esse tema maravilhoso, por esse evento de grande relevância. É um evento que está relacionado um pouco sobre enfermagem forense, né? Mas, assim, vamos trazer um pouquinho da ciências forenses, da história dela. Todo mundo relata sobre fisioterapia forense, enfermagem forense, antropologia forense, odontologia forense, mas vamos tentar compreender o que é a verdadeira ciência forense que todo mundo fala, né? De onde vem, o que aconteceu, né? Para todo mundo tentar entender. É, é um evento específico da área da enfermagem. Porém, vamos tentar entender a história, realmente a história propriamente dita das ciências forenses, né? Como ela surgiu, quais foram os primeiros estudiosos, os primeiros cientistas a relatarem aí, a manusear propriamente a ciência forense no mundo criminal. Nós temos vários estudiosos, vários cientistas, temos cirurgiões, patologista, né? Temos grandes marcos, grandes instrumentos que vieram aí como forma, né, de ajudar no processo de investigação das ciências forenses. Então, pessoal, vim aqui trazer esse tema de grande relevância e vamos trazer um pouco dessa história, né, dessa história incrível, para tentarmos conhecer o que é realmente a ciência forense. Gente, a ciência forense, ela está muito voltada para essa área criminal. Mas história. O que é história, gente? História é um registro de um determinado assunto apresentado, né, à uma humanidade, à população, à sociedade daquele assunto que será abordado. Então, é um registro de vida. Isso é história. Então, as ciências forenses não fica muito atrás quando se ressalta, quando se relata de história. Então, a história das ciências forenses é o que, gente? É aquilo que será abordado, né, de grandes estudiosos, né? É um registro de vida que será abordado na área criminal, na área da saúde, na área judicial. Então, história é isso, gente, é um registro de vida que é abordado na humanidade, na sociedade, com o intuito de trazer o quê, gente? De trazer um assunto de grande relevância que será aí relatado à população. Então, a história das ciências forenses jamais vai ficar para trás. Então, ciências forenses, a história dela está baseado em crime, está baseado em perícia, né? O mundo criminal, o mundo judiciário, né? Isso é a ciência forense. Então, pessoal, a ciência forense, ela no meado do século XVII, ela já começou a dar sua entrada nas universidades do continente europeu. Então, olha só, meados dos séculos XVII, né, as ciências forenses já começou aí a dar o seu marco nas universidades da Europa, né? E esses instrumentos, né? Vários instrumentos foram surgindo, vários instrumentos científicos, pessoal. O que é o seguinte, mundo criminal, mundo judicial, nessa questão de perícia, ela necessita de quê? De instrumentos científicos para melhor detectar a parte criminal, o que houve aquele crime, né? O que aconteceu para ter ocasionado aquele crime. Então, esses instrumentos revolucionários, eles vieram aí com o intuito de saber que tipo de crime foi acometido para que seja relatado, né, o que aconteceu de forma com aquele cadáver. Então, isso é a ciência forense, né? Ela já veio aí dos meados do século XVII, das universidades da Europa,
E com o que, gente? Com instrumentos sofisticados, baseado em quê, pessoal? Baseado em área científica, para que o mundo do crime, para que o momento de investigação seja relatado com segurança. E isso, gente, a gente observa que as fotografias, elas são de grande relevância, como se fosse, assim, algo que trouxesse uma mensagem, né? Porque isso vai ajudar no processo de investigação. Então, todas as informações coletadas dentro de uma perícia, as fotografias, elas vêm com o intuito de trazer a segurança no momento de investigação, no momento a qual vai observar o que realmente aconteceu com aquela pessoa que foi praticamente ter tido um acometimento para esse mundo criminal, né? No caso, um cadáver. Então, as fotografias, elas são os maiores registros de investigação para as ciências forenses, principalmente para essa área pericial, né, gente? Os peritos utilizam muito a área da fotografia. Pessoal, olha só, a realidade por trás da ficção. Nós temos um cientista, um detetive um detetive de New York, chamado de Thomas Bernis. Thomas Bernis, ele utilizou a fotografia, foi um dos detetives que utilizou a fotografia como um dos primeiros marcos para a investigação criminal. Gente, para o intuito de quê, pessoal? Thomas Bernis, ele utilizou a fotografia para demonstrar o criminoso, apresentar à sociedade para a questão de reconhecimento e, ao mesmo tempo, da sociedade se proteger. Então, Thomas Bernis foi um dos primeiros detetives a utilizar a fotografia. E a gente sabe que a fotografia é um dos grandes e maiores registros na área criminal para melhor conclusão daquilo que foi acometido naquele crime. Então, pessoal, ciência forense é isso, gente. É a área criminal, é a área judicial, realidade por detrás da ficção, né? Isso é a ciência forense, certo? Então, pessoal, vamos trazer um pouquinho dessa história. É uma história bonita, ao mesmo tempo criminal, mas é uma história bem interessante para vocês terem base de como surgiu cada coisa, né? Então, gente, no século XIX foi aonde aconteceu o marco, né? O marco da história forense. Foi onde a história forense se explodiu, vamos dizer assim. A ciências forense, ela nasceu, ela se revigorou, vamos dizer assim, se revigorou no século XIX como vamos dizer assim, uma disciplina, uma ciência que atua aí na área criminal. Então, foi praticamente no século XIX. Gente, olha, a história ela é bem interessante, vejam só. O primeiro registro de ciências forenses na China foi no século VII, de um cientista, o primeiro cientista da China a utilizar as ciências forenses, que foi quem, gente? Tian Xie. Tian Xie foi um dos primeiros a utilizar a ciência forense, gente, como prova para resolver crimes. Olha só, pessoal, no século VII, no século XVII, foi o maior marco das ciências forenses no continente europeu, né? Já no século VII, na China, veio o Tian Xie, ele veio com o quê? Com o intuito de quê? De aprimorar as provas forenses para a área criminal, né? Ou seja, a China atuou como de praxe. Ela deu um avanço primeiro, né? E com isso expandiu. No século XVII, expandiu aí as ciências forenses na medicina forense na Universidade Europeia.
Então, gente, mais tarde, no século XII, ainda na China, foi relatado um livro, e esse livro, pessoal, abordava o quê? Vários crimes, dentre eles o afogamento e o estrangulamento, né? Feridas que podem o quê? Dentro desse livro, eles relataram aí um afogamento e estrangulamento, que com isso, gente, eles conseguiram observar qual o tipo de arma foi utilizada para esse estrangulamento, né, para todo crime que foi acometido. Então, pode revelar até o tamanho e o tipo de arma que é utilizada, que foi utilizada. Então, nesse livro, é um livro chinês, né, que relata aí vários fatos da ciência forense, vários relatos de caso, estudos de caso, né, baseado que, gente, em parte criminal. Então, a história da ciência forense é justamente isso, gente. Tudo que envolve essa área pericial. Hoje em dia, a área da saúde, ela está muito envolvida, né, nessa área das ciências forense, principalmente quem vai fazer, muitas vezes, até concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? A ciências forenses, ela está entrando um pouquinho, né, nesse ramo, porque vai ser como forma de ajuda, né, esses policiais, né, de ajudarem no momento de investigação. Então, eu vi manchetes, né, manchete segura, dizendo que realmente hoje em dia as ciências forenses ela vai ajudar e está ajudando, principalmente nessa área criminal, para quem é da área da polícia, essas entidades militares mais investigativas. Então, pessoal, olha só, a ciência forense, ela pode assistir uma criação, né? Ela vem de uma criação de quê, gente? De um pseudociência. Um pseudociência, que vem de onde, gente? Da frenologia. Gente, a frenologia, ela é uma pseudociência que vem, gente, de uma protuberância do cérebro, né? E essa protuberância, ela faz com que o cientista ele descubra o caráter da pessoa e os traços da pessoa. Uma protuberância. E essa protuberância, ela consegue trazer esses traços. Então, as ciências forenses, ela surgiu através dessa frenologia, que é justamente isso. É uma pseudociência que vem através de quê? De uma protuberância do crânio, né? Essa protuberância ela vai trazer todos esses traços, né? Todos esses traços e o caráter da pessoa. Então, isso é uma forma de quê, gente? Investigativa. Quem criou a frenologia com essa protuberância do crânio, né? Baseado na protuberância do crânio, é o quê? O doutor Francis Joseph Gall. Foi um dos primeiros cientistas a criar essa questão da frenologia, né? Descrever o caráter da pessoa através de quê, gente? De um crânio, certo? Então, nós temos o César Lombroso, que é o quê? Um ex-cirurgião militar, que analisou, gente, praticamente 6.000 casos criminais. 6.000 casos criminais. E nós temos esse francês, Alphonse Bertillon. Bertillon, ele fez o quê, gente? Ele conseguiu utilizar medidas corporais para identificar o quê, pessoal? Precisão criminosa. Olha só, César Lombroso, ele conseguiu analisar 6.000 casos criminais. Alphonse Bertillon, ele conseguiu o quê, gente? Identificar precisão criminal. Dr. Francis Joseph Gall, ele foi o fundador de quem, gente? Ele criou a frenologia através dessa protuberância cranial, né? Essa protuberância cranial, ele conseguiu desenvolver aí o que, gente? A investigação baseada em caráter e os traços da pessoa, certo? E aí, pessoal, foi aonde
a ciência forense começou a se mostrar como realmente ela é importante nessa área criminal, ou seja, um ato revolucionário no que diz respeito a ciências forenses. Nós temos aqui, pessoal, um grande suíço, né? Ele é anatomista, antropólogo, ele foi um grande estudioso, né, na área das ciências forenses. Olha só, o nome dele é Wilhelm Reis. Wilhelm Reis, ele foi um grande antropólogo, né? O que ele fez, gente? Ele tentou estudar de várias maneiras uma reconstrução do seu esqueleto facial com o intuito de reconstruir um rosto baseado nesse esqueleto. Então, ele tentou reconstruir o rosto, né, um rosto, através de sua estrutura óssea, né, um esqueleto facial. Ele tentava aí reconstruir um rosto através de sua estrutura facial, estrutura óssea. Ou seja, gente, através da estrutura dele, né, da estrutura facial dele, ele tentou, gente, de várias formas. Ele tentou reconstruir como se fosse um estudo incansável até ele chegar no momento que ele queria. Então, nesse estudo, ele observou que realmente ele conseguiu chegar, né, à sua estrutura, à sua reconstrução, né, de uma face baseado na sua estrutura óssea, né? E isso foi um grande estudioso das ciências forenses chamada Wilhelm Reis. Ele era antropólogo, um grande percussor da anatomia e trouxe aí a sua estrutura óssea para transformar em algum rosto facial, né? Então foi um dos maiores suíços, certo? De estudo baseado em ciências forenses. Pessoal, nós temos aqui alguns estudiosos das ciências forenses. Nós temos aqui, ó, Henry Goddard. Henry Goddard, gente, ele relacionou, teve uma relação entre uma bala e uma pistola. Com isso, ele fez essa relação de bala e pistola. E isso, quando ela disparou, ele ocasionou o quê, gente? Ele foi o criador, né, ele foi o criador da balística forense. Então, ele fez essa relação entre bala e pistola. No momento do disparo, ele foi o criador, né, na qual a pistola disparou. Então, ele foi o criador da balística forense, foi Henry Goddard. Então, pessoal, nós temos aqui um barão francês, né, chamado Dupuytren. Dupuytren foi um barão, ele foi um grande cientista, né, da área das ciências forenses, foi um cirurgião, né, de grande importância das ciências forenses, e ele, pessoal, ele fez um livro, e esse livro, ele contou justamente, pessoal, a lista de veneno que mais era utilizado pelos criminosos. É como se fosse assim, ele fez um livro, relatou nesse livro todos os venenos mais comuns que eram utilizados aí pelos criminosos. Então, esse barão, né, esse cirurgião, ele relatava no livro os venenos mais utilizados por esses criminosos. E nós temos o químico inglês James Marsh. James Marsh, ele era um dos maiores cientistas químicos, né? Ele era inglês e ele descobriu, gente, uma substância química. Nessa substância química, ele observou que essa substância química ela fica na pessoa até depois que morre. Ou seja, ela permanece no cadáver, que é o arsênico. Então, ele observou isso, gente, que o arsênico é uma substância química que é instalado
na pessoa, até depois que ela está morta, né? Até depois de óbito. Então, o químico Marsh fez toda essa descoberta. Henry Goddard fez a descoberta da bala forense, né, que ele relacionou a bala com a pistola. O barão do Pourtran, ele era um cirurgião francês, ele fez esse estudo baseado em um livro, ele fez um livro baseado nos venenos mais comuns utilizados por criminosos, e nós temos o químico inglês, que é o que? O James Marsh. James Marsh, ele observou que, gente, o arsênico, que é uma substância química que era utilizada aí, que é encontrada, né? Esse arsênico, ele é encontrado até em cadáveres. Né? Em cadáveres, ele observou que esse arsênico, ele é encontrado até na pessoa depois que morre. Então, pessoal, são grandes estudiosos. Né? A gente vê o quanto que a ciências forenses ela é de grande importância. Veja quanto que a história das ciências forenses é interessante. Né? A gente relata muito sobre a enfermagem forense, antropologia forense, odontologia forense, mas a gente não tem base de como surgiu a ciência forense. Olha, grandes estudiosos, grandes descobertas, né? Isso é de grande relevância. Gente, como é importante entendermos, né, essa questão da ciência forense. E outra coisa, o primeiro passo de Marsh foi o que, gente? Detectar venenos e drogas sofisticadas. Gente, olha só, a cromatografia de gás, cromatografia líquida de alta precisão, né? O espectrômetro de massa. Então, pessoal, tudo isso foi detectado por quem? Por Marsh, né? Marsh, ele foi o que mais desenvolveu aí, observou a substância, né, que foi aquela substância, o arsênico, e com isso ele observou o quê? Mais provas para detectar o quê, gente? Veneno, tá? Outro exemplo também foi a sofisticação que moderna de explosivos, né? Que ele observou o quê, gente? Que o explosivo, quando ele explode, ele não se consome totalmente. Então, por isso, vai deixando o quê? Resíduos e vai deixando resíduos, fazendo com que a gente fique de forma mais fácil a investigação, de forma mais fácil aí toda a identificação criminal, da qual pode ajudar nessa investigação e tentar concluir aí as investigações criminais, as investigações judiciais e a questão das investigações dos peritos, certo? Então, ele deixa várias formas de provas, detectando que, juntamente com esses estudos, dá para observar o quanto que tudo isso deixa praticamente provas para detectar qualquer tipo de vestígio que vai ser analisado e trazer aí uma segurança na análise do mundo criminal, né, gente? E aí, pessoal, a gente entra praticamente na história macabra, né? Essa história macabra da história forense, da ciência forense, né? Então, essa história macabra, gente, o que é isso, né? A gente vê assim, nossa, é muito espantoso. Gente, a ciência forense, ela vive no mundo criminal, ela mexe com cadáver a vida inteira. Então, é uma história macabra mesmo, né? É de a gente observar o quanto que a ciência forense está muito voltada para cadáver. É porque tudo que é investigação, tudo que envolve investigação, tudo que envolve perito é cadáver. Então, é algo assim macabro, né? A história macabra das ciências forense. Né, gente? Olha só. A ciência forense, pessoal, já foi dito que ela é vamos dizer assim, uma ciência que ela vai atuar no mundo criminal.
Só que, ao mesmo tempo, é como se fossem investigações perigosas. E tem vezes que se torna até investigações que vêm a óbito, né? Porque, gente, você ir atrás do culpado, ir atrás de tanta coisa, né, de algo que vai trazer realmente o que aconteceu, se torna algo, vamos dizer assim, se torna algo perigoso, né? Os policiais hoje em dia estão indo atrás de quê, gente? De quem provocou aquele óbito, quem assassinou, qual é a arma. E as ciências forenses vai atrás disso. E aí, pessoal, se torna uma investigação ao mesmo tempo criminal, mas se torna uma investigação perigosa. Ao mesmo tempo que se torna uma investigação para trazer a verdade à população, mas se torna uma investigação um pouco delicada. Muitas vezes, o próprio perito, a própria perito, a própria polícia, os próprios profissionais da ciência forense, eles precisam se deslocar até o local, né, local do crime, né, local do crime, para a investigação. E isso se torna até um pouco delicado. Ele está expondo a sua vida para que haja o quê, pessoal? Para que haja uma investigação através de quem, gente? Os maiores registros de hoje, fotografias, né? Thomas Burns. Thomas Burns foi um dos primeiros a utilizar a fotografia para quê, gente? Para trazer informações do mundo criminal, para ele colher as informações, né? Então, hoje em dia, a fotografia ela é uma das mais utilizadas para essa área de perito. Então, se torna como é que se diz, uma investigação bem perigosa, muitas vezes em óbito, certo? Então, pessoal, é uma história macabra, né? Realmente. Por quê, gente? Olha, envolve o quê? Mundo criminal, cadáver, certo? Então, significa o quê, gente? Ciência forense, ela significa o quê? Tecnologia de última geração. Gente, hoje em dia, qualquer canto está sendo utilizado o quê? Tecnologias para ajudar no mundo da investigação, né? Com as fotografias mais com resoluções 3D, né? Rastreamento, não é isso? Então, tudo isso vai fornecer o que, gente? Informações que podem contribuir no mundo de investigação para trazer informações de forma até mais segura. Então, a ciências forense, ela está trazendo isso, né? Ela está trazendo esse tipo de tecnologias para ajudar os profissionais a saber o que tipo de crime acometeu naquela pessoa que hoje é um cadáver, né? O mundo criminal ela necessita de tecnologias, assim como a saúde também ela necessita de tecnologias. Então, profissionais bem equipados, com experiência, isso ajuda muito, pessoal. A capacitação, né? O treinamento, isso é de extrema importância para profissionais atuarem na área. Por quê? Porque aquilo ali é de grande relevância para você trazer à sociedade o que realmente aconteceu. Você ter base, olha, nós tiramos a foto, observamos isso no cadáver, observamos que foi um tiro, observamos que foi um estrangulamento, observamos que houve um certo assédio. Então, através de todos os registros e de toda a experiência profissional, de todos os equipamentos tecnológicos, com isso, dá segurança no momento de investigação e no momento em que esses profissionais vão tirar as conclusões do crime que foi acometido. E isso, gente, eu tenho aqui um filme, né, para dizer a vocês. Gente, esse filme, antes de relatar o filme, nós temos um livro.
Esse livro, gente, ele é chinês, que ele ressalta todos os tipos de crime. É o chamado, esse livro, ele é chamado de limpeza de erros. Limpeza de erros. Ele ressalta todos os tipos de crime, né? É um livro chinês. E esse livro, ele ajuda nesse processo de investigação. Mas antes disso, eu quero relatar a vocês um filme. Gente, esse filme, ele tem na Netflix. Quem quiser assistir, tá? É Ciências Forense Pura, né? Tem várias temporadas, tem várias edições, né? Eu comecei a assistir esse filme, pessoal, na Netflix, eu parei, porque, assim, questão de tempo mesmo. Mas é um filme que é ciências forense total, né? Que é o chamado CSI. CSI, gente, são policiais investigativos que andam no mundo da investigação, né? Tem o momento em que acontece o crime e a polícia ela é chamada para fazer a perícia, né? Eles vão lá no local do crime, faz a perícia e nessa perícia eles vão tirar foto, vão coletar todo, até materiais, né? Vão tirar foto de todas as formas, de todos os ângulos, e isso, gente, essa polícia, esses policiais que vão fazer essas investigações, eles vão entrar em detalhes. Através de quem? Do necrotério, eles vão atrás do médico legista, né? Eles vão ver, eles vão pedir laudo, né? Vão fazer todo tipo de exame para saber o que ocasionou, né? O que fez, o que ocasionou a morte daquela pessoa. Então, tudo isso é investigação. Então, gente, o CSI é um filme que tem na Netflix, se vocês quiserem assistir, é um filme de alta investigação, né? Silent Witness. Então, gente, ele é um filme de total investigação. Se vocês quiserem assistir, muito bom, CSI, viu? Então, tá aqui, ó, Crime Scene Investigation, tá? CSI, é total ciências forense, praticamente, como é que eu posso dizer, é, adentrada, vamos dizer assim, é uma ciência forense dentro do filme. Ela se adentra no filme, vamos dizer assim. Se adentra no filme. É a ciências forense dentro do CSI, porque é total investigação de crime, né? Tudo baseado em fotografias, em tecnologias inovadoras, para ir atrás de quem, gente? Para ir atrás do verdadeiro culpado do que aconteceu com aquela pessoa, né? Que nesse momento se transformou em um cadáver. Então, gente, quem quiser assistir o CSI, é muito bom, viu? Tem várias temporadas, mas a gente aprende muito, né, com essas investigações, e essas investigações é a total ciências forense, baseada, aplicada dentro do filme. Então, ela se adentra praticamente no filme, né? É um filme de... Por isso que diz que é algo fictício, mas ao mesmo tempo é como se fosse real. É a ciências forense por detrás da ficção, ou seja, CSI, Crime Scene Investigation, é o que, gente? É a ficção dentro das ciências forense. Né? Vocês viram o primeiro slide, quando relatou assim, ciências forense por detrás da ficção, ou seja, CSI é um filme fictício, porém baseado em ciências forense, baseado em investigação criminal. Isso é o CSI, tá, gente? Assistam o filme, vocês vão gostar. Pessoal, é maravilhoso. Comecei a assistir, mas, assim, é um filme que traz total história do mundo criminal, tá? Olha aí, gente. Com isso, pessoal, as ciências forenses, elas conseguem identificar o que aconteceu com a pessoa,
né, através de fotos, através do IML, através do médico legista. Então, eles conseguem identificar os rastros da pessoa, os traços da pessoa, tudo. Eles conseguem identificar o que aconteceu realmente com a pessoa, quanto tempo já tem esse cadáver, né? Então, tudo isso, gente, através de foto. As ciências forenses, através da investigação, conseguem detectar tudo o que aconteceu com esse cadáver. Então, gente, o primeiro registro de ciências forenses vem de onde, gente? Do livro A Limpeza dos Erros, escrito em 1247. Pessoal, esse livro, ele vem vários estudos de caso, né? Um dos estudos relatado nesse livro foi como é que se diz? Foi um esfaqueamento na estrada, né? Foi um esfaqueamento na estrada. Só que durante toda a jornada, todas as investigações, observaram que foi utilizado um instrumento para todo esse estrangulamento, né, esse esfaqueamento, através de quê, gente? O instrumento foi uma foice. Então, o livro, ele ressalta todos os estudos de caso baseado em crime. É o chamado A Limpeza dos Erros, escrito em 1247. O livro original, gente, ele era escrito em chinês. Então, tá aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos o livro, o registro do livro chinês. É um documento que vai ressaltar todos os tipos de caso, né? Casos criminais. Eles relatam todos os tipos de casos criminais. E com isso, vocês estão vendo aí como se fosse algo mapeado, né? O corpo do cadáver. Com isso, eles vão estudar passo a passo para tentar observar o que realmente aconteceu com o cadáver. Gente, então, como eu falei, foi um estudo de caso que eles encontraram que um esfaqueamento na estrada e observaram que foi através de uma foice. Então, esse livro é um dos maiores livros da ciência forense, tendo como original descrito em chinês, tá? Então, Limpeza dos Erros é o livro, né, chinês que vem relatando todos os tipos de caso das ciências forenses. Pessoal, aqui é uma história bem interessante. Olha só. Chamado Noivas na Banheira. Gente, essa história é muito interessante. Olha só, pessoal, como começa. Nós temos esse grande detetive, né, esse grande patologista chamado Bernard Spielberg. Bernard Spielberg, ele era um grande patologista muito querido pela polícia. Então, ele ajudava a polícia nas investigações criminais. Né? Ele era um cientista forense do século XX e ele era visto com grande simpatia pela polícia e pelos tribunais. Olha só, Bernard Spielberg, uma vez ele chegou na sua casa com uma xícara de chá, ele começou, pessoal, olha só que história interessante, com uma xícara de chá, ele começou a ver noticiários, né? E os noticiários veio do News of the World. News of the World é o quê? Notícias do mundo. Era como se fosse um jornal. Então, esse patologista, ele leu no jornal o seguinte, gente, ele leu no jornal que havia alguns, como é que se diz? Alguns assassinatos. Alguns assassinatos. E esses assassinatos, gente, foi baseado o quê? Numa mulher que morreu na banheira. Isso foi no dia 3 de janeiro de 1915, através de um noticiário aí, como vocês viram, o News of the World, que é o quê? Notícias do mundo. Então, essa manchete, entre aspas, foi o quê? Morta na banheira.
Pessoal, interessante essa história, presta atenção. O que aconteceu? Charles Burnham, esse Bernard Speedbury, ele era um patologista que ajudava a polícia. Já Burnham, Charles Burnham, ele foi um dos que observou o noticiário, que foi no dia 3 de janeiro de 1915. Ou seja, pessoal, teve duas mulheres que morreram numa banheira. Duas mulheres que morreram numa banheira. Essas mulheres eram casadas com o mesmo homem, que era o que? O senhor Smith. Ele se casou com duas mulheres, ou seja, Margaret e Alice. O destino dessas mulheres foram morrer logo após o casamento. Alice era filho do Charles Burnham, que era justamente esse homem, né, que fez essa leitura, né? Então, gente, olha só, tudo isso foi baseado em um único homem que matou as duas mulheres na banheira. Ambas morreram depois do casamento. Ou seja, o senhor Smith, ele matava as esposas após o casamento. Ou seja, a senhora Margaret, ela morreu em Londres, dentro do apartamento dela. E a Alice, que era filha do Charles, ela morreu tomando banho na casa dela. E isso também após o casamento. Aquele senhor Speedbury, ele foi acionado pela polícia. Ele foi acionado pela polícia e isso, ele foi contratado pela polícia para fazer esse tipo de investigação, para saber o que aconteceu com a morte dessas mulheres. Então, Speedbury, ele foi convocado para fazer uma autópsia no corpo de Margaret. Em seguida, ele viajou para Blackpool, para ele examinar o que? O corpo de Alice. E aí, a polícia observou com toda essa investigação que Smith era casado com as duas, só que ainda tinha uma terceira, que era Bess Williams. Bess Williams era casada com Smith também. E por circunstâncias similares, ela morreu no ano de 1912, com a mesma situação, dentro da banheira. Ou seja, todas as esposas de Smith, após o casamento, ele matava essas mulheres. E com isso, né, aqui é a esposa, né, Bess Williams, e aqui é o senhor Smith. Então, gente, o Spearsbury, ele foi a júri, observou, e ainda teve outra observação. Teve uma moça que morreu na banheira, que no caso foi Bess Williams. Quando Spearbury foi investigar o caso de Bess Williams, o que ele observou? Que quando ela morreu na banheira, ela estava segurando uma barra de sabão. E ela morreu na banheira. Smith levou a esposa
morta ao médico e relatou ao médico que ela tinha dado crise epiléptica. E com isso ela saiu do sentido. Então, esse foi o relato dele para com o médico. Só que durante as investigações judiciais, Spielberg, ele observou que quando a pessoa entra na banheira e a água e a banheira está muito cheia, pegando nariz e garganta, ele observava que afetava o quê? O nervo vago. Quando afetava o nervo vago, ele observava que a pessoa ficava inconsciente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as banheiras e levaram para a delegacia, para formato de investigação. E ele ficou intrigado pelo fato da pessoa ficar segurando a barra de sabão, que era justamente a senhora Biss Williams. Aí, pessoal, olha só, lá no tribunal, lá na parte de judicial, o que eles fizeram? A polícia fez como se fosse uma simulação, que era para tentar investigar o que realmente aconteceu com a senhora Biss Williams. Então, o que a polícia fez? Eles pegaram uma mulher vestida de roupa de banho, né? E essa mulher entrou na banheira, eles encheram bem a banheira e a mulher entrou na banheira. Aí, o que eles fizeram? Deixaram a mulher entrar na banheira, o policial pegou as pernas da moça e puxou para cima. No que ele puxou para cima, a mulher afundou. E isso observou que realmente a mulher, a Biss Williams, ela não sofreu crise epiléptica. Foi dessa forma com que o Smith matou ela. Ou seja, o momento que afetava nariz e garganta podia afetar o nervo vago, deixando a pessoa inconsciente. Quando eles observaram, quando a polícia observou que foi dessa forma que Smith matou a esposa, eles tiraram a mulher da banheira e, por sorte, a mulher conseguiu voltar através de quê? De várias formas, várias técnicas, tentando reanimar a paciente. A cobaia, né, no caso. Então, eles conseguiram voltar, né, a cobaia, né, com tanto tempo, né? Ficaram até meio tenebrosos, porque ela ficou bastante inconsciente. E aí, mas conseguiram voltar ela. Então, com isso, eles tiraram a conclusão de que Smith matava as suas esposas dessa forma. E ele matava, pessoal, com o intuito de querer trazer benefícios para ele. E esses benefícios é porque é o seguinte, o senhor Smith era muito vaidoso, ele gostava de anéis, de ouro, pulseiras de ouro, gravatas de borboleta, ele andava todo vaidoso. Então, ele tirava benefícios em relação às mortes das suas esposas. Uma esposa, ele cobrava 2.500 libras. 2.500 libras, tinha delas que eram mais caras, né? 190 mil libras. Então, gente, era a forma com que ele se envaidecia, né? Ele ficava louco, né, por joias. E com isso ele se beneficiava em cima das mortes das esposas. Aí o cientista voluntário Spielberg tirou a conclusão de que ele matava as esposas. E isso, o senhor Smith foi preso pela polícia, então ele foi preso. Então, gente, aqui é um pouquinho da história, vamos entrar aqui. É interessante observar
o quanto que a ciência forense traz de novidade para a gente, traz de benefício para a gente no mundo da investigação, né? Assuntos maravilhosos, né? Uma história fantástica. Então, aqui são as áreas que hoje estão atuando na área das ciências forenses, né? A balística, vocês observaram a balística forense, né? Pelo Henry Goddard. Henry Goddard foi o primeiro a criar a balística forense, né? Ele relacionou a bala com a pistola. Então, ó, balística forense, criminologia, né? Onde as fotografias, nós temos o Thomas Burns, foi o primeiro a utilizar as fotografias aí para o mundo criminal. A entomatologia, a antropologia, que é estudar o homem, né, como centro do universo, estudar o homem através de sua cultura, sua crença, né? Toxicologia, né, essa questão de observar substâncias químicas, substâncias a qual ocasionou, seja lá um veneno, seja uma substância encontrada dentro do organismo de um cadáver, né, de um corpo. E isso, pessoal, essa toxicologia foi encontrada por quem? Por aquele barão, né? O barão é Dupuytren. Dupuytren foi um grande cirurgião francês que observou o que, pessoal? Venenos comuns utilizados aí pelos criminosos através da toxicologia. Nós temos a psicologia, psiquiatria, nós temos a genética biológica, medicina legal, gente, odontologia. Então, a ciências forenses ela está coberta, né? Coberta aí de várias áreas que atuam no momento criminal, no momento de investigação. Pessoal, CSI, mais uma vez, estou trazendo aqui a vocês, né? Esse filme é maravilhoso, trouxe naquela hora e trouxe agora de novo, porque, gente, estudar CSI é maravilhoso. É ciências forense total, né? Vocês estão vendo ali na foto, estão observando ali na foto que tem um policial investigando um cadáver, né? Já está em estado de decomposição, né? Já tem um esqueleto praticamente. Então, tudo isso, gente, é o quê? Investigação forense. Então, eu trouxe mais uma vez a vocês essa foto do CSI, né? Esse Crime Scene Investigation é um filme maravilhoso. Muita investigação, peritos, né? Médicos, médicos, como é que se diz? Médicos legais, vamos dizer assim, médicos para essa área de investigação. Então, essa medicina legal, ela traz esse mundo investigativo, né? Então, maravilhoso, gente, o CSI. Assistam, pessoal. A Netflix traz esse filme. E, se eu não me engano, são 2 ou 3 temporadas. Muito bom filme, tá? Muito bom. Ciências forense, praticamente, dentro do CSI. A química forense, gente, ela é de extrema importância para o mundo das ciências forenses. Por quê? Gente, o profissional químico forense, ele é um profissional que ele necessita ter conhecimento de total substância, seja ela para trabalho, para indústria, para parte ambiental, seja elas para todos os tipos de áreas química, o profissional deve saber para quê, gente? Para fazer análise. Não vê o químico lá, o inglês, né? O James Marsh. O James Marsh, ele observou o quê, gente? Uma substância química dentro de um cadáver. Ele disse que aquela substância ela fica até no momento que a pessoa que morre, né? Então, é um químico. Então, a química forense, esse profissional, ele atua como um perito de extrema importância para saber realmente o que pode ter causado naquele cadáver.
certo? Ele atua como uma analítica, né? Na área química, uma parte analítica, orgânica, físico-química. Então, tem que ter praticamente o conhecimento científico para trazer uma segurança, né, na hora da investigação e na hora de uma resposta, de um resultado. Abrange também a biologia, noções de medicina, toxicologia, né? A gente viu os estudiosos, né? O cirurgião francês, né? O James Marsh, né? Foram cientistas que trouxeram isso, né, de estudo. Um foi a balística, o outro observou o veneno mais comum nos criminosos, o outro que foi o James Marsh, ele observou o arsênico até no cadáver. Então, olha só o que um químico forense pode atuar. Até na toxicologia. Então, ele precisa ter conhecimento científico para ajudar nesse mundo criminal, para ajudar nas investigações criminais, periciais, judiciais. Certo, gente? Então, tá aqui, gente. Aqui é uma perita criminal atuando aí, gente, com grandes tecnologias inovadoras para ajudar nesse processo de investigação. Então, gente, essas análises químicas, elas vão ajudar o quê, gente? Pessoas ou empresas a atuar nessas investigações. E essa análise, ela deixa, gente, algumas análises, alguns crimes deixam vestígios, deixados ou por disparo de arma de fogo, ou combustão da carga explosiva, que são o quê? Esses disparos, eles vêm acompanhados, né? De quê? Dessa combustão. Ou seja, tudo isso é contido no cartucho, nas munições das armas. Então, tudo isso, gente, é vestígio, são vestígios que ajudam o quê, pessoal? No momento da avaliação. Então, quando eles veem um disparo de arma de fogo, vocês observaram que um explosivo, quando ele não explode totalmente. Olha aqui, gente. Os estudiosos disseram isso, que foi quem? James Marsh. Ele disse que um explosivo ele não explode totalmente. Ele explode, mas não todo, como um todo. E olha aqui o que o mundo de hoje vem dizendo. Um disparo de arma de fogo são expelidos na combustão da carga explosiva contida nos cartuchos que compõem as munições. Então, é uma análise de vestígio. Então, isso só confirma o que James Marsh diz. São vestígios que a arma de fogo deixa no momento da explosão. Isso só corrobora, né, com o James Marsh. E isso ajuda no processo de investigação. E com isso, gente, dá para observar até o tipo de arma, o tamanho da arma e o tipo de arma que foi utilizada, por causa desse vestígio. Isso, gente, essa investigação é através de quem? De conhecimentos químicos. Quando um perito tem a química forense, baseada em que, gente, de ser um grande profissional seguro, ele vai ajudar no momento da cena do crime. Ele vai ajudar, com seus conhecimentos e com sua técnica de perito. Então, alguns conceitos, pessoal. Olha, a medicina legal, ela atua concomitantemente com o quê? Com a médica, com toda essa parte médica, com a parte jurídica, com o interesse de quem? De trazer um grande esclarecimento baseado no interesse da justiça. A antropologia vai voltar o quê, gente? Para o homem como um todo, baseado em quê? Cultura, fisiologia, características. Então, você vai estudar o homem como o centro do universo. Forense é o quê? É tudo que envolve crime, justiça, judicial. Antropologia forense é você observar o homem, mas baseado no cadáver, certo? Então, gente, aqui é como funciona
né, as investigações criminais, o IML, que é o Instituto Médico Legal. Gente, o CSI, que é o filme, eles vão muito no IML, por quê? Porque eles precisam do laudo médico. Então, nós temos um médico perito, e aí o CSI, eles atuam muito no médico perito para saber, para investigar, né, tirar as conclusões das investigações. E aí, tudo isso é feito, né? Olha a parte de odontologia forense, né? Tudo isso é feito, e isso vai entrar a parte da antropologia forense, que é o quê? Estudar o homem, mas baseado no cadáver. E com isso, gente, eles vão conseguir encontrar o quê? O sexo, a idade, a altura, a cor da pele, né? Tudo isso eles vão conseguir chegar a esse tipo de resultado, gente, através da antropologia. Então, pessoal, quero aqui agradecer, né, a editora, todos os organizadores desse evento maravilhoso. Né? É um assunto de grande relevância, baseado nas ciências forenses. E isso, gente, é de grande relevância mesmo, tá? Sabermos um pouquinho sobre a história da ciência forense, né, que hoje já atua no mundo aí, ajudando não só os policiais, mas atua como área da saúde, que envolve aí no mundo criminal. Obrigada, gente, obrigada a todos, obrigado aí a todos os congressistas, obrigada aos organizadores, obrigada, editora. Muito obrigada, gente, e bom evento para vocês.